tarde, boa tarde. Você nessa aqui. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos lá, pessoal. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Nação Azul. É um prazer estar aqui com vocês todos, apresentando inicialmente o Matheus e depois o Bruno. Bom, agradecer ao Matheus por estar aqui conosco, dar as boas-vindas, embora já esteja aqui há um tempo aqui trabalhando, né, mas fazer a apresentação nesse momento. É um grande atleta, com passagem pela seleção brasileira olímpica, já com muitos títulos aí, embora muito jovem, com muitos títulos aí na carreira. Eu tenho certeza que vai continuar nos ajudando muito nos objetivos aí do Cruzeiro na temporada, que a gente possa fazer uma grande temporada mais uma vez e conquistar grandes títulos. Bem-vindo, Matheus. Tudo de bom aí, que seja uma grande temporada para você e todos nós. Obrigado, obrigado. Bom, agora para a apresentação do Bruno. Primeiro, agradecer muito ao Bruno por ter demonstrado assim um desejo tão forte de estar aqui no Cruzeiro. Acho que esse desejo foi grande parte e também, enfim, aí das posições e das ações do Pedrinho foi o que tornou possível a tua vinda. Então, um atleta que tem uma história muito bonita aqui no Cruzeiro, uma participação importante, muitos gols, assistências, e que ele possa apresentar o mesmo bom futebol que ele apresentou naquele momento no Cruzeiro. Que você seja muito bem-vindo, que possa contribuir aí, somar ao grupo o que a gente espera de você e que possa nos auxiliar, somar aí nesse ano, que você tenha um grande ano e que junto de todos nós aí possa participar de grandes conquistas e grandes títulos, que, enfim, à altura da grandeza do Cruzeiro, que é um dos maiores clubes aí da América do Sul. Que a gente possa ter juntos aí grandes conquistas. Muito bem-vindo. E obrigado por todo o esforço e todo o seu posicionamento ao longo desse processo para você retornar ao Cruzeiro. Obrigado, Bruno. Obrigado a vocês. Sim. Eles dois juntos? Você só tira a cadeira aqui. Do outro lado.
Boa tarde a todos, boa tarde Bruno, boa tarde Matheus, boa tarde Bruno. Mais uma apresentação aqui na sala de imprensa do Cruzeiro. A primeira pergunta da TV Cruzeiro, vamos com o Matheus. Matheus, você tem uma história muito bonita no futebol, né? De familiares que no começo da sua carreira te ajudaram, inclusive sua mãe com rifa. Queria que você relembrasse um pouquinho dessa sua história e também essa representatividade, né, de chegar ao Cruzeiro, vestir essa camisa gigante do futebol. O que, que representa para você defender esse escudo tão gigante do futebol mundial? A minha história começa na minha cidade, né? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade de 15 mil habitantes, então todo mundo é bem unido. A gente não tinha uma condição financeira muito boa, então todo mundo se ajudava, todo mundo fazia vaquinha para mim poder fazer meus testes no São Paulo, até poder realizar meu sonho, né? Então minha mãe sempre fazia um esforço muito grande para mim conseguir treinar, me dava chuteira, luva, então isso era de vaquinha, doações, e graças a Deus hoje conseguiu dar certo. Estou muito feliz de estar aqui no Cruzeiro, muito feliz mesmo. Eu e minha família estamos super ambientados. Estamos muito bem. Meu filho, eu fiz questão de que nascesse aqui em Belo Horizonte em dezembro. A gente está gostando muito da cidade. Estamos muito felizes e que possamos escrever uma história linda. Obrigado. Bruno, agora para você, seja bem-vindo mais uma vez ao Cruzeiro. Sei que essa sua chegada aqui representa muito. O próprio Spindel falou do seu esforço, né, e vontade de estar aqui. E com certeza você conheceu agora um Cruzeiro diferente, né, até aquele que você estava aqui há pouco tempo. Eu queria que você falasse do seu coração mesmo, como é que está por conta desse retorno e essa diferença toda, principalmente de estrutura, que você encontrou aqui agora no Cruzeiro. Boa tarde a todos de novo. Muito feliz, motivado. Eu sei muito bem o que eu vivi aqui em 2022 e em 2023. Então, quando eu vi o Cruzeiro da forma que está, uma estrutura espetacular. Então, o que a gente tem que fazer agora é jogar futebol, demonstrar. E se Deus quiser aí, vai ser um ano maravilhoso. Bruno, queria saber de você como você está fisicamente, caso tenha um nome publicado no vídeo aí na sexta, e se o Tite quiser já te aproveitar para essa primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro, como é que está o Bruno Rodrigues, como é que está essa questão sua aí de tempo que você conseguiria jogar, enfim, a respeito disso, como é que está você fisicamente? Meu último jogo foi contra o Mirassol, joguei 80 minutos, então foi em janeiro agora, né? Então estou me sentindo muito bem, estou à disposição do professor Tite. Na hora que ele precisar de mim, vou ajudar da melhor forma possível. Vocês sabem como é que eu sou um jogador muito dedicado, muito focado nas minhas tarefas. Então eu tô aqui, voltei para cá para ajudar o Cruzeiro e se Deus quiser vai dar tudo certo. Bruno, boa tarde, Dani Paiva do GE. Globo. Bruno, você sai do Cruzeiro, vai para o Palmeiras depois de um ano bom que você teve no Cruzeiro, foi um destaque. Chega no Palmeiras a pedido até do treinador na época, mas aí você não consegue jogar por causa das lesões. E agora, na sua saída, quando é anunciado o seu retorno ao Cruzeiro, parte da torcida do Cruzeiro fica feliz pelo seu retorno, pela história que você tem, mas parte da torcida do Palmeiras ali um pouco chateada porque você não conseguiu atuar, assim. Como que foi esse processo no Palmeiras? Como que foi essa sua saída? E como que foi costurada a sua chegada no Cruzeiro? Obrigada. Quando eu cheguei no Palmeiras, foi pedido de Abel, mas infelizmente a gente é atleta de futebol, acontece coisa que não está no nosso controle. Infelizmente foi minhas lesões, não consegui mostrar o futebol que eu mostrei aqui no Cruzeiro. Então as coisas não correu bem lá. Mas não foi por causa de mim, foi coisa que acontece com todo atleta. Acho que a maioria dos atletas todos sofrem com lesão de joelho. E eu só tenho que agradecer ao pessoal do Palmeiras que cuidou muito bem de mim também. Não posso aqui ser injusto, porque quando eu cheguei aqui em Minas, eu falei que liguei pro Predinho, falei que liguei e a gente conversou. Queria um desejo meu ter voltar para cá. Então eu só tenho que agradecer ao pessoal do Palmeiras, ao Dr. Pedro, ao Dr. Gilberto, o Vitor, todo mundo lá, todo o staff. Eu não vou citar nome aqui porque senão eu vou ser muito injusto com todos que cuidou de mim. Então, era um desejo meu estar aqui, como eu falei já com meus empresários, falei com todo mundo que queria voltar. E se Deus quiser aqui, vou demonstrar da melhor forma possível, que eu demonstrei em 2022, 2023, vai ser melhor ainda.
Matheus, prazer, Pansieri da Itatiaia. Bruno, já nos conhecemos há mais tempo. Matheus, a primeira para você, depois para o Bruno. Como que é vir para um time com aspiração a títulos, igual o time que você sai, né, que é o Flamengo? Com estrutura, com investimento, com todo o alicerce sendo feito para ser um ano de conquistas. E para você, Bruno, guarda aí. Como que é também rever vários colegas, vários companheiros e chegar a uma estrutura um pouco diferente daquela que você sai do Cruzeiro, ali em 23. Como é que você viu toda essa transformação? Começando com o Matheus. Acho que o rumo que o Cruzeiro tá levando de estrutura, de investimento, tudo, isso vai levar a títulos. Não tem outro caminho. Toda a estrutura, todo o esforço que o Pedrinho está fazendo, construindo uma nova estrutura, né? Trazendo grandes jogadores como Gerson, Bruno, esse caminho leva a títulos naturalmente. Acho que seguir trabalhando, focado do jeito que a gente está, evoluindo a cada dia, evoluindo a cada treino, evoluindo a cada jogo, e esse caminho leva a títulos, eu não tenho dúvida disso. Como o Matheus falou, né? Não vai ser de um dia para o outro, a gente precisa de tempo. A estrutura que o Cruzeiro está em 2022, 2023, eu estava aqui muito bem. Então eu vi a transformação que está hoje, então precisa de tempo. E quando eu cheguei aqui fui recebido muito bem pelos meus companheiros, já fui pro corredor, então, isso deixa o ambiente leve, querendo ou não, deixa a gente leve. Então estou me sentindo muito bem e feliz. Matheus, boa tarde, Gabriel Moraes do Jornal Tempo. Se me permite, eu queria que você falasse um pouco mais por um lado pessoal, que você contasse sobre aquela sua chegada em Belo Horizonte aqui em dezembro. Você estava treinando, né, lá no Catar, estava disputando uma competição importante. Como que foi aquela hora ali? Você recebeu a ligação de que seu filho estava para nascer? Essa chegada aqui que você veio de avião rápido, helicóptero lá em Nova Lima. Queria que você relatasse um pouco do que aconteceu ali. Sim, a gente estava no Mundial lá no Catar, e minha esposa foi numa consulta normal, semanal, e ela teve pré-eclâmpsia grave. Então teve que induzir e teve que antecipar o parto. E depois do jogo eu chego no vestiário, pego meu celular, ela me conta que já estava internada, já estava com pré-eclâmpsia grave e tudo, e que teria que induzir. E eu não pego o primeiro voo mais rápido possível. Meu voo pousa em São Paulo 10h30 da manhã, isso tinha sido 5 horas da tarde do dia anterior. E na hora que meu voo pousa, o supervisor do Flamengo me avisa que o meu voo de São Paulo para Belo Horizonte tinha sido cancelado. Aí eu pego um avião rápido, pouso na Pampulha, pego um helicóptero para chegar o mais rápido possível para conseguir ver o nascimento do meu filho. E graças a Deus consegui chegar 2 horas antes ainda, consegui acompanhar o nascimento do meu filho. Minha esposa já estava aqui desde o começo do mês, a gente já tinha antecipado, a gente preferiu nascer aqui na cidade, já está bem instalado, bem estruturado. Tenho que agradecer ao Cruzeiro, que deu todo o suporte, todo o apoio para mim e para minha esposa. Até depois de nascido, o primeiro presente que meu filho recebe é do Cruzeiro, eles mandam um presente lá no hospital para mim. Eu só tenho a agradecer todo o carinho que eles tiveram comigo, todo o apoio, todo o esforço que fizeram para mim estar aqui também. Eu só tenho a agradecer. Eu e minha família estamos muito felizes de estar aqui. Matheus, Bruno, boa tarde. Arthur Mesquita, Rádio 98. Matheus, para você, como foi esse processo de recuperação da lesão? Você chegou aí logo na primeira semana de treinamentos ali, uma lesão, e agora essa volta ao Cruzeiro. Tem um sentimento especial, uma motivação especial voltar depois dessa lesão? E Bruno, você falou da mudança de estrutura do Cruzeiro. E o que muda do Bruno Rodrigues que saiu para esse que volta agora? Primeiro, para mim falar da minha lesão, eu tenho que agradecer o departamento médico do Cruzeiro. Extraordinário o que tem aqui. Dr. Sérgio, todos os fisioterapeutas, incrível a estrutura que eles têm, a forma que eles trabalham. Hoje, graças a Deus, estou treinando sem dor nenhuma. Só tenho a agradecer a eles, todo o suporte, todo o acolhimento que eles tiveram, sensacional. Ter uma lesão, a gente está sujeito a nós jogadores estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento. Foi num lance totalmente bobo, e logo após a gente fica triste, lógico, né? Conversei com o Pedrinho, conversei com todo mundo, eu fiquei muito triste, muito abatido. Estava prestes a estrear pelo clube, mas
fiz o melhor tratamento possível. O departamento do Cruzeiro é sensacional. E graças a Deus hoje eu estou sem dor e estou à disposição do Tite para poder desempenhar meu futebol. Eu chego com mais fome ainda de vencer. Eu sei muito bem o que eu fiz em 22 e 23, mas se eu não demonstrar esse ano não vai adiantar de nada. Então eu chego com muita fome, com muita vontade. Então pode esperar um Bruno Rodrigues aí com muita vontade dentro de campo. Boa tarde, gente. Matheus e Bruno, bem-vindo novamente. Bruno, e bem-vindo ao Cruzeiro, Matheus. Começar pelo Matheus, Diego Marinho do Portal Diário Celeste. Você atuou por um bom tempo no Flamengo, conquistou títulos, e você chega num Cruzeiro em que o objetivo também é buscar títulos. O que você consegue dizer que tem de semelhança nesse elenco do Cruzeiro com os elencos com os quais você jogou, treinou no Flamengo, pensando em títulos? E Bruno Rodrigues, você chega no Cruzeiro onde você chegou sendo um dos principais jogadores em 2023. Foi importante também em 2022, mas chega num elenco notado, com grandes nomes, alguns jovens, jogadores experientes. Qual que é o que você entende que pode ser o seu diferencial para buscar uma titularidade, novamente ser esse jogador extremamente importante numa temporada onde se mira títulos? O elenco que eu trabalhei no Flamengo e esse elenco são um elenco muito qualificado. Tem grandes jogadores, Matheus, Caio, Fabrício, tem muitos jogadores muito qualificados, agora o Gerson, Bruno, e a gente tem que seguir trabalhando. Hoje a estrutura é igual, é seguir trabalhando, é focado, lógico, tem um processo até o título vir, mas acho que estamos perto de conquistar coisas grandes. Eu acredito que não vai demorar muito, temos grandes jogadores, uma comissão técnica muito boa, e o título vem naturalmente, com trabalho, dedicação, evoluindo, o título vai vir naturalmente, isso daí não tem dúvida. É isso que o Matheus falou. A gente sabe do nosso elenco, sabe da qualidade, mas eu vim para somar, vou trabalhar muito para conseguir meu espaço. Eu não vim aqui só por causa que eu fiz em 2022, 2023. Eu vim aqui para buscar a minha titularidade, e com muito trabalho, com muita humildade e com muita vontade de vencer, eu vou dar meu melhor todos os dias. Bruno, Samuel Venâncio, você teve uma lesão que é similar à do Caio Jorge, né? Vocês têm a mesma assessoria de imprensa, chegou a ter um contato com o Caio, e como que foi esse período, dá uma desanimada, e essa volta sua, estando bem e aqui no Cruzeiro agora, qual a importância disso? Então, quando eu machuquei meu primeiro joelho, eu nunca tinha passado por isso, eu joguei 67 jogos aqui no Cruzeiro, não tive uma lesão de nada, vocês podem procurar aí, não tive lesão de nada de lesão. E quando foi minha primeira lesão no joelho direito, eu não esperava, a gente não espera, mas infelizmente acontece. E em seguida já foi a esquerda. Então isso me abalou demais. Minha esposa, quem está do meu lado, sabe muito bem o que eu passei. Mas eu acredito muito em Deus, Ele tem um propósito. Eu sempre quis ser pai e Ele me deu uma filha maravilhosa. A gente fica em casa, então a gente tem que fazer alguma coisa em casa. Mas muito feliz mesmo. Tô feliz demais aqui no Cruzeiro. Então espero dar meu melhor todos os dias. E se Deus quiser vai dar tudo certo aqui. E o Caio, quando eu machuquei, ele me mandou mensagem, porque foi a mesma lesão dele. Agradeço demais a Caio. A gente sempre mantia o contato todos os dias. Eu perguntava, Caio, não tá dando aqui, velho, é assim mesmo? Ele mandava vídeo, mas vai dar certo, me motivando, porque querendo ou não, a gente, não vou jogar mais bola, passou isso pela minha cabeça, mas a vontade, o desejo que eu tenho, o futebol mudou minha vida, então eu amo fazer o que eu sei de melhor, que é jogar futebol, só sei fazer isso, então todo dia me dedicava, era o primeiro a chegar no clube, o último a sair, então graças a Deus eu tô sem dor nenhuma, isso que importa. Tudo bem, boa tarde a todos. Vitor Moreira, da TV Alterosa. Matheus, queria te perguntar sobre as relações que você tem com líderes, né? Em relação ao Flamengo, você também teve esse contato com líderes no gol, né? Agora com o Cássio também, aqui no Cruzeiro. E se você está pronto também, caso o Tite queira já utilizá-lo no fim de semana. Trabalhei com grandes goleiros já. Só tenho a agradecer pela oportunidade, evoluir a cada dia. O Cássio é um grande goleiro, já, só o nome dele já se diz por si só. Trabalhar, acho que eu também vim aqui para buscar minha posição, seguir trabalhando, evoluindo,
E só quem tem a ganhar com isso é o Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro tem bons goleiros, o Cruzeiro forma muito bons goleiros, tem meninos muito bons aí no caminho também. É seguir trabalhando, buscando a posição, lógico, com respeito e dedicação. Eu e o Cássio, nós somos amigos, tanto é que ele me ligou antes de vir para cá, perguntando todo o suporte, qualquer ajuda que eu precisaria, ele estava à disposição. E buscar a posição, brigar, lógico, com respeito, todo dia, mas todo mundo quer jogar. Todo mundo quer jogar e buscar a posição. Só que só quem tem a ganhar com isso é o Cruzeiro. E a cada dia um vai evoluindo ao outro. E o Cruzeiro só tem a ganhar com isso. Boa tarde, Rodrigo Rocha, da TV Globo. Bruno, para você eu queria perguntar, na sua primeira passagem, você jogou pelos dois lados, centroavante. Quando você chega no Cruzeiro hoje, vê o atual elenco, onde você acha que você se encaixa melhor no ataque do Tite? E para o Matheus, boa tarde, Matheus. Falando um pouco do Cássio também, longe de mim querer aposentar o Cássio, mas você é mais de 10 anos mais jovem do que ele, está com 38 anos, e o seu contrato vai até depois do dele. Então, pensando nesse longo prazo de perpetuar sua carreira no Cruzeiro, passa por isso também? O seu olhar também é lá para frente? Eu me sinto bem onde ele me colocar ali na frente. Estou à disposição, onde ele precisar, eu vou dar meu melhor. Seja de centroavante, ponta direita, ponta esquerda. Mas a gente já conversou, ele sabe onde pode me usar. Então, estou aqui para ajudar o Cruzeiro. O Cássio é um cara que se cuida muito. Ele é muito profissional, se cuida muito. E tem tudo para manter a carreira dele. Tanto é que está mantendo um alto nível com 38 anos. Mas sim, o projeto que o Cruzeiro me proporcionou, eu tive propostas de outros clubes. E isso pesa, sim, nesse quesito, mas o Cássio é um cara que se cuida muito, trabalha muito, muito dedicado. Tanto é que está no alto nível com essa idade. Mas sim, um projeto que o Cruzeiro me mostrou para o futuro, tudo, sim. Mas vou buscar minha posição, independente do tempo. E já estou apto para poder jogar. Isso daí é com a comissão, com o Tite. Boa tarde, João Vitor Pena, no ataque. A pergunta que eu queria fazer, tanto para o Matheus quanto para o Bruno, em relação ao Tite. Para o Matheus, o que você conversou com o Tite nesse período que você ficou lesionado? Como é que foi o apoio dele, as conversas para te manter motivado para a temporada? E o Bruno nesse retorno, você chegou já a conversar com o Tite? O que ele falou? O que ele pensa? Né? Se ele demonstrou alguma coisa já de encaixe de você no time? Como é que você pode vir entrar na equipe? Tite é um cara que eu já conheço, né? Trabalhei com ele no Flamengo. É um cara super humano. Uma das melhores pessoas que tem, né, nesse ramo de futebol. É um cara que sempre me ligou pouco dia depois que eu machuquei, me ligou, conversou comigo, me acalmou, tudo, que eu fiquei bem chateado pela lesão. Mas o Tite é um cara sensacional, tanto em questão de trabalho, tudo, conheço ele, eu sei da índole dele. Mas conversa comigo diariamente, pergunta como que eu tô, tudo, e para focar, né? Focar como eu fiz na minha recuperação. E hoje está aqui sem dor. O Tite, ele falou comigo, sim. Ele... Não vou dar muito detalhes, senão o Pouso Alegre já vai saber. Mas ele sabe muito bem, como eu falei, ele sabe muito bem onde eu gosto de jogar. Então vou deixar nas mãos dele, né? Tomar a decisão que ele achar melhor pro time. Aqui, boa tarde, Brunos, Matheus, Marcos Botelho, Rede TMC. Ainda sobre referência, Matheus, eu queria que você falasse de uma outra do Cruzeiro, que é o Robertinho, preparador de goleiros do Cruzeiro. Se foi um atrativo a mais também para você aceitar o projeto do Cruzeiro, quais as informações que você tinha do trabalho dele, de toda a comissão do Cruzeiro também, dos preparadores, e como tem sido esse convívio com ele, esse trabalho com ele, além do Cássio. E Bruno, uma bem simples, por que a 20 e não a 9? O Robertinho é um dos principais nomes do Brasil, da preparação do goleiro do Brasil. Quem trabalha mais nesse ramo, vê mais esse ramo da parte de goleiro, todo mundo conhece o Robertinho. E o João, que é o auxiliar do Robertinho, também um baita de um profissional, muito bom também. Só tem a evoluir. Temos 2 grandes preparadores de goleiro, extrair ao máximo que pode deles e trabalhar.
e são grandes preparadores de goleiro e evoluir a cada dia para poder representar o Cruzeiro. A questão que eu tomei essa decisão porque a história é nova, eu quero fazer uma nova história, então, se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui com essa camisa 20. Boa tarde, Tainara do Central da Toca. Bruno, depois de você ficar 2 anos sem muita sequência por causa das lesões, eu queria saber se você trabalha com alguma meta para esse ano de jogos e gols. Claro, quando eu tive a oportunidade no Palmeiras, eu ainda consegui fazer 2 gols, coisa que eu nem esperava em voltar a jogar. Então, minha meta aqui, eu quero fazer muito gol, ajudar o Cruzeiro da melhor forma possível, e vai ser com muito trabalho e com muita humildade. Boa tarde, aqui no fundo. Aqui. Nath, ESPN. Vou fazer a pergunta para o Bruno e para o Matheus ao mesmo tempo sobre o calendário. Esse ano o Campeonato Brasileiro começou antes, o Campeonato Mineiro começou antes, Bruno, quando você esteve aqui. Você pegou, inclusive, um Cruzeiro muito diferente que estava num processo de reestruturação. Hoje o Cruzeiro volta a disputar grandes títulos. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como você vê isso e como vocês dois veem o calendário desse ano, principalmente sabendo que vão ter mais chances de ser utilizados por causa de toda essa correria que virou o calendário brasileiro com Copa do Mundo e todas essas mudanças. Isso demonstra a grandeza do clube, né? Eu fiquei aqui quase 2 anos, não tinha pegado essa temporada que vai ser esse ano, então foi com muito trabalho quem ficou aqui. Então, se Deus quiser, vamos ter um ano aí maravilhoso. Sobre o calendário, é um calendário que a gente já conhece como que funciona, né? Hoje o Cruzeiro vai disputar todas as competições e tem um grupo que dá para brigar por todas. O Tite fala muito sobre o grupo e com um calendário tão cheio como a gente tem esse ano, precisa do grupo. E hoje a gente tem um elenco muito forte que vai precisar de todo mundo. O calendário exige isso e a gente vem forte para as competições pela força do grupo. Vamos lá, pessoal. Agora o sócio da categoria cabuloso, Thiago Flauzino, vai fazer a pergunta para os nossos atletas. Boa tarde. Apenas desejar aí as boas-vindas ao Matheus e um bom retorno ao Bruno. Vocês estão num clube gigante e tenho certeza que o Tite ganha ótimas opções para o elenco. E também desejar todo sucesso aí para vocês com a camisa estrelada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Fim da entrevista de apresentação do Matheus Cunha e Bruno Rodrigues. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Vamos fazer uma foto, né? É isso? Com as famílias. Vem. Pode vir essa família. Tchau, viu, pessoal? Obrigado.